alunos, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Tufano e mais uma aula do nosso curso de e-commerce e e-business na Revolução 4.0. Nesta aula, nós continuamos falando um pouco mais sobre business to business, B2B, onde nós vamos falar sobre suas características, suas finalidades e também vamos falar bastante sobre o EDI, Electronic Data Interchange. Preparados? Preparadas? Então, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Antes da gente começar, eu só gostaria de fazer uma breve recordação sobre o que nós falamos na nossa última aula, na nossa aula passada. Naquela aula a gente começou a estudar um pouquinho sobre business to business, né? Mas para contextualizar o business to business na empresa, eu fiz uma recordação do que era uma empresa, seus níveis de tomada de decisão, os elementos que compõem a sua cadeia de valor e falamos sobre as mais variadas camadas de software na empresa para que o B2B possa se integrar. Então nós falamos do ERP, que seria um sistema de processamento de transações no nível mais elementar da empresa, no nível mais operacional. Nós falamos sobre o CRM, Customer Relationship Management, que já integra com o ERP a partir da produção e seu forte é no pós-venda. Nós falamos no Supply Chain Management, o SCM, que vai automatizar, vai integrar toda a cadeia de suprimentos da empresa e vai se conectar também com o B2B do lado de cá, assim como o CRM se conecta com o B2B do lado de cá, ou seja, no lado dos clientes. E para terminar nossa aula, nós comentamos que todas essas informações gravadas, armazenadas, geradas por esses sistemas, elas são colocadas dentro de um grande depósito de dados, né, o Big Data da empresa, também chamado de Data Warehouse, né, que pode estar tanto na empresa como nas nuvens, mas é exatamente a mineração de dados, a inteligência artificial deste Data Warehouse, aplicada nesse Data Warehouse, que vai possibilitar os sistemas de BI, Business Intelligence, que seria o processamento, a mineração de dados, com o objetivo de transformá-los não só em informações, mas sim em algo muito mais próximo da tomada de decisão. Então, esses aqui foram alguns aspectos que nós comentamos na nossa última aula. Então, nesta aula, a gente começa resgatando mais uma vez algumas características do B2B. Como a gente já comentou aqui desde o início do curso, né, há expectativas que o crescimento do B2B, né, lógico, na internet, seja aí 10 vezes maior que o B2C. Como eu falei lá atrás, né, o B2C é a parte visível do negócio, né, a ponta do iceberg. Mas por detrás dele tem muita negociação, tem muita transação, que é toda feita de maneira eletrônica através do B2B. O B2B, lembrando mais uma vez, ele também oferece para as empresas um acesso rápido a informações, produtos, clientes, vendas, marketing, fornecedores, competidores, inventários e assim por diante. O B2B, como eu já comentei aqui, ele é muito forte, assim como a internet, na divulgação de dados e informações, né? E ele vai favorecer também a redução de custos. Lógico, isso a gente já comentou várias vezes, mas sempre bom também deixar por escrito, né? Custos tanto na área de compras como na área de vendas, na área de marketing, e também vai aumentar essa logística de vendas da empresa, né? Atualmente, nessa era digital que nós vivemos, que nós começamos a falar também desde a semana passada, desde a aula passada, olha só, as empresas elas precisam ter uma tomada de decisão muito mais eficiente, mais eficaz, mais rápida, né? E a informatização, os sistemas de informação, eles estão aí exatamente para ajudar, né, para permitir essa tomada de decisão mais rápida dentro das empresas. Tá legal? Esse slide eu já havia comentado também com vocês no início do nosso curso, lá na aula de abertura. Olha só para a gente ter uma ideia de negócios, né, do B2B, ele movimentou, lá em 1999, nos primeiros anos que foram computados, olha só, 145 bilhões de dólares, né, bilhões de dólares. E no ano retrasado, né, no final de 2018, eles fecharam 9 trilhões de dólares, isso nos Estados Unidos. Tá? Lembrando que esses 9 trilhões de dólares são todas as negociações feitas entre os ERPs, né, das empresas
ERP, Supply Chain e CRM das empresas. Também adicionando aí o EDI, que é o que eu vou comentar na aula de hoje, os leilões eletrônicos, o e-procurement, né? Que também são os pregões também feitos com o governo, né? As operações feitas pela extranet, que também são conexões entre empresas, também tem muito a ver com EDI, né? E também todas as operações com o governo lá nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, aproximadamente foram negociados 2,39 trilhões mais de reais, né, em 2019. Mesmo assim, isso aí representou um aumento de 17,1% sobre 2018. Então, para vocês terem uma ideia, né, do volume de dinheiro que é negociado, né, no business to business, né, gente? Olha só, aqui um gráfico que eu também já mostrei para vocês. É um gráfico que demonstra o crescimento do business to business, o B2B, lá nos Estados Unidos em trilhões de dólares, né? Em trilhões de dólares. E a gente vê que ele deu uma osciladinha aqui entre 2014 e 2015, mas olha só, vem crescendo assim, né? Muito, né? Vem crescendo assim consideravelmente ao longo dos anos, tá? Até chegar aos 9 trilhões de dólares que eu estava comentando no slide anterior. Bom, o fato é o seguinte, gente, só para deixar claro e deixar por escrito aqui para vocês, olha só, quais seriam então as finalidades do B2B? Quais seriam as finalidades do business to business? Lógico, então seriam as vendas, né, as vendas para clientes empresariais, muito importante sempre frisar isso, as compras, tanto de materiais produtivos, matérias-primas, como os insumos, materiais de consumo, artigos de escritório, limpeza, ativos fixos e assim por diante. E lembrando que tanto vendas como compras são logicamente feitas entre sistemas. É o teu sistema vendendo para o sistema do seu cliente ou o seu sistema comprando do sistema do seu fornecedor. E, lógico, também todo o fluxo de informações, ou seja, as empresas, por exemplo, os sistemas, aliás, desculpa, antes de efetuar a compra de um determinado fornecedor, eles podem fazer cotação de preços, podem fazer comparação entre preços, prazos de pagamento e prazos de entrega, para decidir qual é o melhor fornecedor, qual é o fornecedor com que o sistema deva efetuar a compra, né? Então, esse fluxo de informações são feitos através de sistemas de informação, sistemas interorganizacionais, que nós vamos falar melhor nesta aula, né? E somente algumas relações pré-definidas, mesmo que não ocorra negociação, né? Mesmo que não ocorra negociação, pode ser feita a troca de informações entre as organizações. Tá legal? Então, quais são os elementos envolvidos no B2B? Né? Então, logicamente, a empresa que compra, a empresa que vende, né? Um intermediário eletrônico, quando você vai ter alguém envolvido nesse meio, né? Nós já conversamos largamente de empresas como a Amazon, já até fizemos um estudo de caso sobre a Amazon, já falamos sobre o Mercado Livre, já falamos sobre os grandes varejistas, né? Se esse intermediário eletrônico estiver fazendo uma intermediação entre empresas, né? Ele vai também poder ser um elemento envolvido no B2B e a gente já vai comentar melhor, né, como é que ele atua nesse meio, né? Logicamente você vai ter uma plataforma de comunicação, que hoje em dia grande parte é a internet, né? Mas também pode ser uma intranet, que seria uma internet fechada, fechada na empresa, né? E suas unidades, ou uma extranet, que seria uma internet só entre empresas que fazem essa colaboração, que compõem essa corporação eletrônica, né? E também tem a WAN, que eu vou falar um pouquinho melhor quando a gente for comentar do EDI, né? Seriam redes de valores agregados, tá legal? Olha só, a gente também vai ter como elemento envolvido no B2B os protocolos de comunicação, tá? Durante muito tempo foram utilizados os protocolos EDI, né, que são trocas de informações. Depois vieram os Web EDI, com a incorporação da linguagem Java, né, como uma linguagem aí que se sobressai na utilização da internet. O EDI na web, o EDI na internet, que eu já vou falar um pouquinho melhor,
foi uma grande consequência, né, foi uma grande inovação dentro dos protocolos de comunicação. E também o protocolo XML, que é o protocolo padrão utilizado na internet. Então, os protocolos são caminhos, são modos, né, de conexão entre computadores, né, para permitir o B2B. Né? E, logicamente, um outro grande elemento envolvido são os sistemas de informação corporativa, entre eles o ERP, que a gente comentou na aula passada. Tá? Quais são os tipos de B2B? Né? Agora até vamos comentar um pouquinho sobre os intermediários. Veja bem, quando o tipo ele é realizado pelos vendedores da empresa ou pelos sistemas de venda da empresa, né? A tua empresa ela vai estar agindo assim de uma maneira semelhante ao B2C, né? Só que ela vai estar vendendo para corporações, B2C ou até leilões, né? Então nesse caso, olha só, você vai ter que integrar as informações aos sistemas dos clientes, tá? Dos clientes. Então o teu sistema, ele está agindo como um vendedor da sua empresa. Então você integra as suas informações com as informações dos sistemas do cliente, tá legal? O seu B2B ele pode ser realizado pela parte de compras, né, pelos compradores ou pelo sistema de compras da sua empresa. Né? Então isso aí seria equivalente ao e-procurement, que são os leilões realizados com o governo, ou seja, quem dá menos. Né? O governo ele publica, né, ele publica a necessidade de adquirir algum produto e vai ganhar quem dá menos. Seriam as licitações, né? As licitações, ou os leilões reversos, né? Quem dá menos. Então, também você vai ter aí no tipo realizado pelos compradores, o Supply Chain Management, ou seja, os sistemas de suprimento, né? E nesse caso, você vai ter a necessidade de integrar as informações aos sistemas de informação dos fornecedores, tá? Porque o teu sistema de compras, então está se conectando com os sistemas dos fornecedores, né? Aqui era o teu sistema de vendas se conectando com o sistema de compras dos seus clientes. Aqui é o teu sistema de compras se conectando aos sistemas de vendas dos seus fornecedores, tá legal? E o que acontece? Você pode, de repente, não ter todo esse nível de tecnologia na sua empresa, você pode não ter todo esse nível de software da empresa, você pode ter um ERP mais simples, você pode ter um ERP que não dê conta do recado, e nesse caso, então, você pode optar pelo B2B realizado por intermediários, que é o que a gente está vendo aqui cotidianamente nessas épocas de pandemia. Ou seja, em marketplaces, né, os portais verticais, como a gente já estudou bastante, né, mais uma vez ganhando e ganhando muito dinheiro com isso, porque você vai anunciar os seus produtos também de uma maneira automática, não é? Também através de envio de dados, envio de informações, né? Não vai ser nada manual. Você vai informar os seus produtos que você tem, por exemplo, à venda em marketplaces, e outras pessoas e outros sistemas vão nos marketplaces, né? Para efetuar compras. Né? Então, neste caso, quando o B2B é realizado pelos intermediários, você vai ter a necessidade de integrar as informações tanto no sistema do cliente como no sistema dos fornecedores, que é o grande lance do marketplace, né? Dos sistemas do marketplace. Como eu já comentei com vocês, hoje em dia as empresas digitais são as empresas que são as líderes no mercado, são as empresas que estão mais faturando aí no mercado. E o que eles têm? Software de ponta. Eles integram as informações deles com fornecedores e clientes, né? Ou seja, eles fazem a ponte entre quem deseja vender e quem deseja comprar, ou vice-versa, né? E integram tudo isso aí, né, de uma maneira automática. Então, essas empresas que hoje são líderes no mercado, elas se sobressaem, né, exatamente por terem softwares muito bem definidos, terem softwares que funcionam muito bem. Então, esses aqui são basicamente alguns tipos de B2B que a gente pode ter. Olha só, e os modelos? Nós também temos alguns modelos de B2B. Bom, importante deixar claro aqui, gente, que nesse primeiro modelo, mercado aberto, olha lá, você vai ver aqui, simbolizando aqui triângulos e círculos como empresas que estão negociando entre si.
Olha que interessante, gente. Num determinado momento, uma empresa ela pode ser fornecedora de outra, mas em outro momento ela pode ser cliente da outra. Então nem sempre no B2B existe essa via de mão única, que uma só fornece e outra só adquire, tá? De repente você pode ter essa troca, você pode ter essa inversão de papéis, tá? Então o mercado aberto é o modelo mais comum que existe no business to business, onde as empresas estão negociando entre si, né? Você pode ter também nesse meio consumidores individuais, que aí seria um pouquinho de B2C, né? Mas porque a arquitetura, né? Porque a arquitetura desse modelo aberto é muito semelhante à arquitetura do B2C, né? Então, empresas que colocam produtos à venda e outros sistemas que vão lá, né? A única diferença é que quando se trata de B2B é sistema com sistema, quando é B2C, né? Você já tem aí um comprador individual, né? Alguém, pessoa física, né? Efetuando a compra, né? E os sites, né, das organizações que têm esse modelo, o modelo aberto, ele pode ser sustentado contando que o vendedor tem uma reputação no mercado, né? E um grupo de clientes leais. Como eu já comentei várias vezes, o B2B ele também fortalece, né, fornecedores à medida que você tem aí um histórico de fornecimento, à medida que você tem informações gravadas, né, disponibilizadas para qualquer um, né, e com esse histórico de fornecimento, com esse histórico de atuação, você vai construindo a sua reputação. Né? Essa reputação que você constrói durante o tempo é uma vantagem, né, que a gente observa na internet, é um fortalecimento do cliente na internet, né, que muitas vezes não existia no mercado tradicional. Né? Quando você ia comprar de uma empresa, você não sabia qual era o histórico dela, né? A não ser que você já comprasse daquela empresa há muito tempo. Tá? Um outro modelo de B2B, aliás, desculpem, alguns exemplos aí desse modelo aberto do B2B, né? Pode ser o eBay, né? Quando você tem empresa comprando de empresa lá no eBay, pode sim, lógico que pode, né? Que, como nós já estudamos, o eBay ele foi fundado em 1995, né? E já em 1998 teve um faturamento aí superior a 200 milhões de dólares, né? Já falamos do eBay, inclusive tem até um estudo de caso complementar, caso vocês queiram se aprofundar mais um pouquinho na história deste site de leilões, já um dos mais tradicionais na internet. Tá legal? Um outro modelo de B2B é o modelo agregador. Este sim é o modelo de mão única. Né? Como que é o modelo agregador? É um modelo orientado para o intermediário, que é um cara que está agregando valor em vários produtos de pessoas, no geral, empresas pequenas, empresas que muitas vezes não teriam condições de produzir um produto acabado, um produto final, e muito menos de colocar esse produto final nas mãos dos consumidores finais. Então, o que você tem aí? Você tem uma empresa aí que serve como intermediário, que compra produtos semi-acabados, né, de vários fornecedores, para colocar um produto final nas mãos dos clientes. Né? O que acontece aí? Esse aqui é o grande exemplo dito, por exemplo, pelo Walmart. Olha lá. O Walmart foi o primeiro grande varejista a ter as suas marcas próprias. Né? Ter suas marcas próprias. Como que o Walmart começou a fazer? E isso a gente observa hoje com todo mundo. Né? O Extra faz isso, Compre Bem, né? Todo mundo faz isso, todo mundo tem as suas marcas próprias. Né? O Carrefour também tem as suas marcas próprias. Né? Mas o Walmart foi o pioneiro nessa questão da marca própria, que foi uma coisa que nós estudamos muito alguns anos atrás. Então, como que a coisa é mais ou menos feita? O Walmart ele faz alguns contratos de fornecimento entre pequenas empresas. Por exemplo, empresas que fabricam, sei lá, suco de laranja, e empresas que fabricam aquele Tetra Pak. Olha só. E aí o Walmart, né, faz todo o invase, faz esse produto final, né, com base nesses insumos, esses insumos fornecidos através desses contratos de fornecimento e coloca esse produto final no mercado, né? E logicamente ele mantém esses fornecedores sob rédea curta, porque é ele, o Walmart, que dita os preços.
É ele, o Walmart, que faz o contrato e estipula o tempo de duração do contrato. Aqui eu estou dando um exemplo, mas o McDonald's, quando veio para o Brasil, também fez a mesma coisa com a Cooperativa Agrícola de Cotia, a CAC, né? Na questão do desenvolvimento e fornecimento da batatinha frita. O McDonald's, quando veio para o Brasil, ainda nos anos 80, né? Quando eles aportaram aqui, não existia aquela batatinha frita bem cortadinha, né? Sequinha, durinha. Isso aí foi uma tecnologia que eles trouxeram para nós. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram essa cooperativa agrícola de Cotia, que também se constituiu para ser fornecedora exclusiva do McDonald's. Então, durante muitos anos, nós vimos aquela batatinha sequinha, durinha, bem cortadinha, coisa e tal, só no McDonald's. Só no McDonald's. Foi após a quebra, o término desse contrato de fornecimento exclusivo da CAC para o McDonald's, que a gente começou a ver aquela batatinha nos supermercados, nos grandes redes varejistas, né, para você poder fazer na sua casa. Mas até então você tinha um contrato, né, o McDonald's agora também trabalhava e mantinha a CAC, a Cooperativa Agrícola de Cotia, sob rédea curta, né? Sobre rédea curta. E, logicamente, todos esses contratos são feitos através do B2B, tá? Então, esse aí é o modelo agregador, onde uma empresa tem contratos de fornecimento com pequenas empresas que não teriam condições de colocar o produto nas mãos do consumidor final e, com isso, ela faz todo o beneficiamento do produto, né? E como também uma empresa grande, um grande varejista, consegue fazer isso daí, consegue colocar o produto nas mãos dos consumidores finais, tá? O último modelo de B2B que eu gostaria de comentar com vocês é a cadeia de valor. Ao contrário do modelo agregador, olha só, a cadeia de valor ela é composta por várias empresas que têm os seus produtos, mas são produtos que combinam entre si, são produtos que se associam entre si, se complementam, né? Produtos complementares. Então essas empresas se associam para fornecer um produto de valor agregado ainda muito maior, né? Muito maior no mercado. Tá? Então, são organizações virtuais compostas aí por vários sócios, várias empresas, que vão compartilhar custos, recursos, com a finalidade de produzir um produto ou um serviço ou uma solução com valor agregado muito maior do que qualquer outro concorrente. Né? Então, a cadeia de valor, o que é? É a junção, a conexão de várias empresas, né? Não concorrentes, mas complementares, né? Que fornecem produtos complementares, com o objetivo de fornecer um produto de qualidade superior, né? Essas corporações, elas são projetadas para criar ou acumular recursos rapidamente produtivos, né? E essa criação, essa operação, a administração desse modelo é fortemente dependente desta plataforma de B2B, né? E também do B2C, no caso do comércio eletrônico, do comércio eletrônico, né? Os maiores objetivos das organizações, né, são então a excelência, a utilização máxima dos recursos, né? E para tentar procurar uma oportunidade melhor de mercado e vencer a concorrência e obter vantagens competitivas. Olha só, um grande exemplo desse modelo aí agregador, né? Olha só, modelo agregador não, desculpa, da cadeia de valor, sorry. Olha só, seria a SAP, a união, né, da SAP, IBM e Oracle, né, tentando produzir uma solução melhor para os seus clientes. Até muitos anos atrás, as grandes corporações, as grandes empresas, não bastava só ser grande, também tinha que ter sistemas grandes. Então muitas empresas adquiriram o SAP, como a gente já comentou aqui na aula passada, o maior, né, ERP do mercado. Mas não bastava só ter o SAP, né? Você também precisava ter um grande computador, um computador bom, um computador de uma capacidade muito boa, né, que não desse pau, que não falhasse. Então aí, logicamente, você também recorrer a outro líder do mercado, né, a Big Blue, a IBM. E não bastava então só você ter um computador de grande porte, um computador muito bom, um ERP também magnífico, mas você também precisava ter um banco de dados, né, muito rápido, um banco de dados que garantisse a integridade dos dados, a integridade das informações. Então aí você ia comprar o Oracle, né? Solução de top, né? Solução top, é o melhor de tudo no mercado, né? O melhor hardware, o melhor software, o melhor banco de dados. O que acontece? Durante muito tempo essas empresas não trabalharam nessa filosofia da cadeia de valor.
Então, quando dava algum problema, e logicamente problemas sempre acontecem, né? Era um tal de jogo de empurra, né? O pessoal do SAP colocava a culpa no pessoal do banco de dados, no banco Oracle, que por sua vez colocava a culpa em alguma falha, né, de integração nas máquinas, no hardware. E o que acontece? Você começou a perceber muitas empresas fugindo dessa solução top, né? Porque além de gastar muito dinheiro, não tinha alguma coisa que funcionava. Quando elas começaram a perceber isso, resolveram se unir, né, em uma cadeia de valor, onde elas se integram através do B2B, e hoje em dia a palavra de ordem deles é foco no cliente, e esse problema é meu, né? Não existe mais aquele negócio, o problema não é meu, né? Foco no cliente, e todo mundo trabalhando com vistas a resolver o problema, independente, né, se seja seu ou se seja do seu parceiro, né, do seu parceiro. Então, quando nós falamos de cadeia de valor, nós estamos falando de empresas parceiras que se unem para poder fornecer uma solução, né, de um alto nível, né, um nível muito maior, e assim conseguir vencer a concorrência. Tudo bem? Então, esses aqui foram alguns modelos de B2B que eu gostaria de comentar nessa aula. Olha lá. Para terminar a aula, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre os sistemas interorganizacionais, também chamado de IOS, né? Eu gostaria de comentar sobre o EDI. O EDI é o Electronic Data Interchange, ou seja, o intercâmbio eletrônico de dados. O que acontece aí é mais ou menos o seguinte, gente. Há muitos anos atrás, os ERPs, eles não eram comercializados, eles não eram vendidos prontos, né? O ERP era desenvolvido nas empresas, né? Então você não tinha, por exemplo, um SAP que dominava o mercado como hoje a gente tem, né? Você não tinha o TOTUS, né? Que é uma solução aqui no Brasil, uma solução aqui da América do Sul, também que dominava o mercado das pequenas e médias empresas. Então, o que acontece? Várias empresas começaram a desenvolver sistemas para fazer esse intercâmbio eletrônico, ou seja, sistemas de conversão e reconversão, né? O que esse EDI fazia? Ele pegava informações, por exemplo, de um pedido de compras do SAP e convertia essas informações do SAP para o TOTUS, né? Para que uma empresa que tivesse TOTUS pudesse comercializar com uma empresa que tivesse SAP. Então, o EDI nada mais é também do que um intermediário eletrônico, né? Só que ele está aí, o que ele está intermediando? Informação, dados e informação. Ou seja, ele está fazendo a conversão e a reconversão de dados para permitir que empresas com sistemas antes incompatíveis entre si possam realizar de maneira automática o B2B. Então, olha só, o EDI ele é uma maneira mais estruturada de se enviar e receber informações eletrônicas referentes às operações comerciais, ou seja, compra e venda entre as empresas. O EDI, então, ele vai implicar no quê? Na transferência de informações sem interferência humana, gente. Isso aqui é muito importante. Desde o que nós estamos conversando na semana passada, quando a gente fala de B2B, eu estou falando da integração de empresas sem interferência humana, tá? Diferente do B2C, tá? O EDI, então, ele vai implicar nessa transferência, ou seja, ele vai tratar de computadores conversando com computadores, tá? E o exemplo do EDI, né, são informações, são dados de pedidos, notas fiscais, boletos de cobrança, né, que saem de uma ponta em um padrão, saem de uma ponta em um sistema e chegam na outra ponta em outro sistema, tá? Então, transmitir informações eletrônicas, logicamente, reduz o custo da comunicação, a quantidade de erros, né, porque quanto mais automático for, menor são os erros e os custos como um todo, né? O EDI, ele é um modelo anterior à internet. Gente, quando nós estamos falando de EDI, quando a gente fala de business to business, nós estamos falando de coisas anteriores à internet, ou seja, nem tudo, né, quando a gente fala de e-business, né, surgiu com a internet. Você já tinha muitos movimentos anteriores à internet, e o EDI é um deles. Nós já comentamos do banco, nós já comentamos do mercantil direto, né? E o EDI é mais um modelo anterior à internet, ou seja, a comunicação de dados ela é realizada através de empresas especializadas que fazem esse meio de campo, né? São os infomediários, os intermediários eletrônicos da informação, né? Então eles vão fazer esse meio de campo entre empresas que estão trocando informações, ou seja, eles vão receber informações de uma empresa, transformar, né,
converter de maneira que a outra empresa possa entender, né? E vão entregar através de caixas postais eletrônicas, através de bancos de dados, né? Que são as conhecidas VAN, Value Added Networks, né? Ou redes com valor agregado, né? Exemplos dessas empresas aqui no Brasil eram a Interchange, a Proceda, e nós também tínhamos outras, tinha a EMS, também, que foi uma grande empresa aí que trabalhava com EDI, né? Então olha só deixando assim mais ou menos claro, então você vai ter, por exemplo, um supermercado, né, que adquire produtos de um fornecedor. Então vamos supor, mais uma vez, que esse supermercado é uma rede varejista muito grande e ele tenha o SAP. Ele trabalha com SAP, uma rede, ou seja, por exemplo, um Carrefour. Né, o Carrefour é uma rede internacional, vem da França, como todos sabem, e lá na Europa, por exemplo, quem domina é o SAP. Então vamos supor que seja aqui o Carrefour e tem o SAP. E aqui um fornecedor brasileiro, pequeno aqui no Brasil, que por sua vez tem o TOTUS, né? TOTUS não fala com SAP. Então é aqui que entra a VAN, aqui que entra o EDI, nessa rede de valor agregado, que vai, onde o supermercado vai mandar pedidos em SAP, esse cara aqui vai converter do SAP para o TOTUS e vai mandar o pedido para o sistema do fornecedor que é em TOTUS. Esse fornecedor, ele pode mandar o produto via logística com uma cópia da DANF para o supermercado e também pode mandar a DANF, né, também de maneira eletrônica para o supermercado. Só que essa DANF, essa nota fiscal de saída, ela vai sair em TOTUS, né, vai sair em TOTUS, não vai direto para o supermercado. Ela vai de novo para a rede de valor agregado, que vai converter aquilo para SAP, para que o supermercado possa, né, receber, o sistema do supermercado possa receber no formato dele, e com isso, ele vai poder integrar todas as informações e automatizar todos os processos de compras. Mais ou menos entendido, gente? Olha só. Então, alguns exemplos de utilização do EDI são exatamente os processos de reposição automática de estoques nos supermercados, onde os computadores percebem que os estoques estão abaixo de um nível crítico e automaticamente enviam um pedido de compra para o fornecedor, né? Através do EDI, o computador do fornecedor vai receber o pedido e vai disponibilizar para faturamento, né? E após a nota fiscal e do carregamento do caminhão, é enviado ao supermercado a informação a respeito da carga que será entregue. E nesse meio todo, como eu comentei com vocês, a VAN, né, a rede de valor agregado, que faz a conversão e reconversão de dados, né, para que empresas com sistemas incompatíveis a princípio possam efetuar essa comercialização. Olha só, o EDI ele também é bastante utilizado na indústria automobilística, onde as grandes montadoras enviam eletronicamente seus pedidos de reposição para as empresas produtoras e de autopeças, né? O que acontece é o seguinte, como comentei com vocês, o EDI é um sistema que ele é anterior à internet, né? E hoje em dia, no padrão internet, e também com o avanço do SAP, nós percebemos que é um predomínio muito grande de grandes empresas que têm esse mesmo sistema. À medida que as empresas têm o mesmo sistema, elas deixam de utilizar o EDI, porque tendo o mesmo sistema, os sistemas são compatíveis naturalmente. Por outro lado, com o avanço também da internet e com a migração de todos os sistemas ERP para padrões da internet, né, ou seja, ERPs que funcionam na nuvem, né, o que nós vamos ter? A gente vai ter um padrão internet onde a linguagem Java também ela passa a dominar, né, Então o EDI ele hoje é tratado como Web EDI. E também diminuiu muito, porque à medida que você tem sistemas diferentes, mas programados na mesma linguagem, a linguagem Java, e que utilizam o mesmo padrão de banco de dados, seja Oracle, seja SQL Server, olha só, fica muito mais fácil integrar as informações e muito menos necessário ou desnecessário o uso do EDI. Então o EDI é importante a gente estudar, é importante a gente saber que existe ou que existiu, né? Mas hoje em dia realmente ele já diminuiu muito, a sua utilização diminuiu muito, né? Mas eu não tenho dúvidas em afirmar para vocês que muitas pessoas ganharam muito dinheiro, né, na utilização de EDI, no desenvolvimento de EDI,
Tanto que algumas organizações bastante grandes passaram a desenvolver os seus próprios EDI, porque essa aqui era uma outra forma aí de intermediário eletrônico que proporcionou com que pessoas que, mais uma vez, eram proprietárias de software ganhassem muito dinheiro. Então, gente, vocês podem perceber que é recorrente esse meu discurso aqui no nosso curso, nessa questão do ter software, né? Ter software. E hoje em dia, a gente ainda continua vendo muito essa questão da intermediação eletrônica existindo, à medida que muitas empresas não se automatizaram, muitas empresas não foram para a tecnologia, não inovaram, muitas empresas ainda estavam vendendo apenas o mercado físico e agora, com a pandemia, elas se vêem na obrigação de ter que migrar, né, de uma hora para outra para o mercado eletrônico. Só que o que acontece? Muitas empresas não tinham tecnologia nenhuma. E assim, mais uma vez, que você vê o Magalu, você vê algumas pessoas desenvolvendo sites de marketplace, né? Tem o Negocia aqui, né, que está ficando muito famoso nesses dias, né, estão permitindo que os pequenos anunciem seus produtos e continuem vendendo. Ou seja, sem tecnologia, sem software, a gente hoje em dia não consegue vender. Tranquilos? Então olha só, meus queridos, olha só, minhas queridas, esta foi mais uma aula do nosso curso de e-commerce. Esse aqui é o professor Wagner Tufano, né? E eu peço para vocês que não deixem de fazer as nossas atividades, os nossos estudos de caso, os nossos questionários, que estarão presentes sempre na nossa aula, lá no ambiente Moodle. Um abraço a todos e até mais. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!